Olá, meu nome é Mikael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, que hoje a gente vai falar sobre a igreja. O que é a igreja? Segue o vídeo. Existe uma diferença que poucas pessoas se atentam entre instituição e igreja. A instituição, como vocês devem imaginar, é a placa, a denominação em que a pessoa frequenta. Mas o que é a igreja? A igreja é algo diferente da instituição. Diferente do que a maioria das pessoas aprendem, existe apenas uma igreja. Todas as vezes que a Bíblia se refere à igreja ou a igrejas, está se referindo à mesma igreja. E essa igreja não é uma denominação, porque Cristo não deixou denominações. Embora as denominações ensinem aos seus membros que o templo é a casa de Deus, a Bíblia não diz isso. Se formos para Atos, capítulo de número 17, versículo de número 24, a Bíblia diz: "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens." Logo, não é o templo de pedra a casa do Senhor. Então, o que é o templo de pedra? O templo de pedra nada mais é do que o local escolhido para que aquelas pessoas que creem se reúnam e adorem a Ele, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não é o local, a casa de Deus. Então, o que é a casa de Deus? O que é o templo de Deus, Mikael? Se formos para 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia diz: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. O que é a igreja? Se formos para Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. E se formos para o capítulo 1 de Colossenses, no versículo de número 24, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, não existe várias igrejas. Existe uma só igreja, o corpo de Cristo. E quem somos nós? Bom, se formos para 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 14, a Bíblia diz que o corpo não é um só membro, mas muitos. Logo, somos membros de um mesmo corpo, de uma mesma igreja. Se formos para Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 4 e 5, a Bíblia nos diz: "Assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros." Sendo assim, meus irmãos, não existe distinção de igreja A ou igreja B. Não existe separação de igreja A ou igreja B, porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Somos membros da mesma igreja, que é o corpo de Cristo. Que nós possamos seguir o que diz em Salmos 133, "Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que não haja separação de denominações, que não se coloque um contra o outro, porque isso não provém de Deus." Se formos para Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 4, a Bíblia diz: "Que ninguém vos engane." Se formos para o versículo de número 8, a Bíblia diz: "Tem cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo." Se alguém diz para você que você não pode visitar um irmão, se alguém diz a você que você faz parte dessa denominação, então você não pode visitar aquela, esse está fazendo de você presa sua, porque não existe divisão entre os irmãos, não existe divisão entre o corpo. Cuidado com esses ensinamentos. Você é livre em Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, para que a gente possa alcançar mais gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.